Então, mais um problema envolvendo, então, condição de calor. Agora a gente tem água quente numa temperatura média aí de 80 graus e uma velocidade média de 1,5 metros por segundo. Está fluindo através de um tubo. Tem diâmetro externo de 5 centímetros e 25 metros de comprimento. O tubo passa pelo solo, cuja condutividade térmica é 1,5 Watt/Kelvin, a uma profundidade de 3 metros, antes de entrar no próximo edifício. Se a superfície do solo estiver coberta de neve a 0 graus Celsius, determine a taxa de transferência de calor, a taxa de perda de calor da água quente. Okay? Então vamos fazer aqui um breve desenho do nosso problema. Temos aqui então dois edifícios, né? Estão separados aí por 25 metros de comprimento. Nós vamos ter aqui um tubo de água quente que passa aí uma profundidade essa distância aqui vale 3 metros e essa distância vale 25 metros. Ok? Bom, para resolver esse problema, então, nós vamos usar nosso fator de forma, né? Nosso fator de forma, então, a taxa de transferência de calor será dada por Ks, temperatura 1 menos a temperatura 2, ok? Esse S aí, então, é o que é o nosso fator de forma. Para isso, nós vamos lançar a mão aqui no nosso formulário, né, de fator de forma, e vamos ver aqui qual desses casos, né, são 16 casos que a gente tem nesse formulário aqui, qual que melhor representa o nosso problema, né? Então, aqui eu tenho outros casos. O primeiro o caso que mais aproxima para a gente aqui nós temos aqui duas situações, né? Eu poderia trabalhar com uma parede bem parecida com o problema e posso ter um sólido semi-infinito, né? O solo vai funcionar aí como um solo semi-infinito. Para isso eu tenho um comprimento bem maior aqui que o diâmetro, que é o nosso caso, né? Eu tenho um diâmetro de 5 centímetros e um comprimento de 25 metros, então encaixa nessa condição. Eu tenho que a profundidade tem que ser maior do que 1,5 vezes o diâmetro. Também estou bem profundo aí, estou numa profundidade bem maior. Então isso aqui atende para a gente. O meu T1 é a temperatura do tubo, da superfície do tubo, T2 a da superfície ali do solo, né? Então meu S para este caso será 2πL dividido por Ln de 4Z sobre D. Bom, vamos então substituir aqui os nossos dados. 2π vezes 25 dividido pelo Ln de 4 vezes 3 dividido pelo diâmetro, que é 5 centímetros. Então, 0,05. Ok? Isso vai dar, então, o nosso S. Nosso S chama fator de forma, tem unidade de comprimento, né? Então nós vamos ter esse Ln aqui, vai ser dimensional, que é um Z sobre D. E aqui eu tenho o 2πL também, chama dimensional, só o L ali que vai ter unidade, né? Então 2 vezes π vezes 25 dá 28,66 28,66. Então o nosso calor será metros, né? 1,5 Watt metro Kelvin vezes
28,66 metros vezes 80, que é a minha temperatura 1, né? Que é a temperatura aqui do tubo. Nós vamos desprezar aí a diferença entre a temperatura da água e a temperatura da superfície. Menos, então, o nosso zero, que é a temperatura do ponto 1. 2, né? Que é a superfície, né? Temos aí 1,5 vezes 28,66 vezes 80. Dá então 3,44 quilowatts. Metro aqui vai cortar com metro, né? Essa diferença de temperatura aqui, ela pode ser dada em Kelvin quando em Celsius. Corta também. Ficamos então só com watt. Deu 3.440 aproximadamente, né? Watt, ou 3,44 kW. Por que nós vamos desprezar aqui a diferença de temperatura entre a água e o tubo? Porque esse problema ainda não deu pra gente o H, como que a gente vai calcular nosso coeficiente convectivo, né? E a essa altura da disciplina a gente ainda não sabe ainda como calcular esse H. Esse 1,5 metro aqui vai ser importante, porque posteriormente nós vamos ver como que a gente calcula o H. Nós vamos voltar a esse problema então para considerar agora a diferença de temperatura entre o tubo, a parede e a água dentro no centro do tubo. Ok? Então, até o próximo vídeo.